Olá, estamos juntos aqui no nosso ESPN FC e a partir de agora, Clássico dos Milhões. Flamengo e Vasco, um dos maiores clássicos do mundo, mas num panorama parecido, como falamos aqui no início do programa, de uma disparidade muito grande entre as equipes. Nas escalações, que nós vamos mostrar daqui a pouco, né? Times aqui prováveis. E o Vasco do Zé Ricardo vai enfrentar o Flamengo do Paulo Souza, que viverá aí o seu primeiro clássico contra a equipe do Vasco da Gama. Até agora, em clássicos, o Paulo Souza perdeu para o Fluminense, ganhou do Botafogo e agora vai encarar o Vasco da Gama, Geode. E a diferença, ela não é muito diferente, né? Inclusive, abrimos o programa falando disso. A diferença entre os times, ela não difere muito do que a gente viu recentemente aí nas escalações de Atlético e Cruzeiro. A verdade é essa. O Vasco tem jogadores mais conhecidos, né? Tem alguns jogadores já, inclusive de boa capacidade, mas olhando para o potencial e para o poderio do Flamengo, não tem discussão, né? O Flamengo é muito favorito, ainda que a gente não saiba exatamente que Flamengo vai entrar em campo, que time esse é o ponto. Ele vai escalar. Eu acho sobre isso, João, eu acho o seguinte, o mundo ideal seria deixa o homem trabalhar, deixa ele fazer o que ele achar que tem que fazer, para quando a temporada for para valer, para quando os jogos valerem de verdade, o campeonato for grande, o jogo for grande, porque eu acho que até mesmo uma decisão de campeonato estadual tem o seu tamanho, diferente desse jogo, mas a gente também tem que cair na real. A gente tem que entender que no Brasil não é assim. A gente viu jogadores do Flamengo, ídolos do Flamengo, o próprio Paulo Souza, serem vaiados ou xingados em jogos bem mais irrelevantes do que esse. Sim. Então, nesse contexto, eu acho que se o Paulo Souza já percebeu como a banda toca aqui, ele podia fazer o seguinte: continua fazendo rodízio, revezando, testando o que ele achar que tem que testar nos jogos menores. Na hora que chegar um clássico, tenta pôr, se não o time ideal, aquele mais próximo do que ele considera o melhor time para vencer o adversário. Ou seja, trata os clássicos mais ou menos como o Flamengo tratou a Supercopa. Pela sua própria saúde, Paulo Souza. Porque senão você já sabe como as coisas vão tocar. Estresse, vem aí estresse. Ô Pascoal, essa é a expectativa para a escalação de domingo do Flamengo. Será que o Paulo Souza ele continuará rodando a escalação, ou ele já vai começar a dar um indício ali de uma equipe repetida, né? Lembrando que o último jogo do Flamengo foi aquele contra o Resende, que o Flamengo empatou 2-2, Pascoal. Jogo ruim. Olha a minha cara de preocupação, João. Você não está preocupado não, Pascoal? Quem é que vai agarrar, João? Deve ser o Hugo Souza. Quem é que vai agarrar? Quem é que vai pegar? Quem é que vai pegar no gol? Aí já começa a minha, aí começam a pensar. Enquanto o Santos, Pascoal, enquanto o Santos não chega, que é o goleiro que o Flamengo está investindo mais nesse momento, né? Deve ser o Hugo Souza, que inclusive nós mostramos aqui uma lista dos mais utilizados pelo Paulo Souza, e o Hugo Souza é o segundo em minutagem. Então, a tendência é que seja o Hugo Souza, Pascoal. Tem que ser. Porque essa é a pergunta. A gente tem que começar de um ponto. O ponto é o goleiro do Flamengo. Quem é que vai agarrar? Né? Quem é que vai agarrar? Ponto. Vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Pode fazer. O Vasco vai continuar jogando na retranca. Agora é reativo. O Vasco vai ser aquele time reativo que foi contra a Ferroviária de Araraquara, em Araraquara. Vai ser aquele time reativo, ficando atrás, jogando na tática do morcego, tudo pendurado na trave por uma bola de contra-ataque. É isso que o Vasco vai fazer? Se fizer isso, o Flamengo ganha sorrindo. Se o Vasco ficar só atrás esperando o Flamengo joga de terno. O Flamengo não precisa botar chuteira, vai jogar de terno e sapato de cromo alemão. Agora, se o Vasco quiser jogar, aí vai ter jogo. Porque se ficar só atrás, esperando para ter uma bola de contra-ataque, para tentar alguma coisa, para ter uma falta frontal, uma falta lateral, um pênalti, pro jogador diferente que o Vasco tem, que é o Nenê, para resolver o jogo, ou uma bola cruzada na área, pro Raniel dar uma cabeçada, é muito pouco. É muito pouco o recurso do Vasco.
Se ficar só pensando nisso, o Flamengo joga de terno e ganha o jogo agora. Você perguntou, aquele time contra o Resende vai ser repetido? Não sei se aquele é o time que ele gostou. Porque ele falou que o time estava pensando no carnaval, que o time estava sem inspiração, que o time precisa ter mais concentração, que o jogador precisa ter mais vontade, precisa querer ganhar, precisa saber ganhar, e toda hora, entendeu? Já não é a primeira vez que ele fala isso, né? Então, a gente vai somando. O Davi Luiz também falou a mesma coisa no final do ano passado. A gente vai somando esses fatores aí para entender o que acontece com o Flamengo. O Flamengo não está aquele mar de rosas. Não tá aquela beleza. Até porque o Gabigol foi vaiado no último jogo também. Sim. Então não tá aquela beleza. Mas se o Vasco jogar na retranca, o Flamengo joga de terno. E aí, hein, presidente Mauro Naves? Domingo, Flamengo e Vasco. É, a mesma frase ali, né, que eu usei lá para Cruzeiro, né? Não é uma grande zebra, porque é um clássico, mas seria uma surpresa, sem dúvida alguma. O Raniel tá muito bem. O Raniel tá com 10 jogos, ele tá melhor que o Cano, viu? A gente falou tanto do Cano, o Cano fez 5 gols lá em 10 jogos. Tá dando um dinheirinho bom pros colegas, hein? Ele já porque fez cada assistência são R$500, não é isso? Quando o já Cano... distribuiu um dinheirinho, Raniel. Quando o Cano começou lá, fez um a menos até do que ele, enfim. Nenê também muito bem e tal. Então, assim, é um clássico, a coisa vai crescer, os caras estão querendo, inclusive, defender o trabalho do Zé Ricardo, né? Já teve entrevistas aí dizendo tenham paciência, ainda vai engrenar e tal. Mas há uma diferença técnica enorme. Então, seria uma surpresa nesse momento, um clássico que sempre foi tão equilibrado, ter o Vasco como vencedor. Mas não zebra, porque não acho que clássico, por causa de tudo que envolve, chegue a ser uma zebra quando um ou outro No último, ganha. Inclusive, deu o Vasco, hein? Então... 3-1 Vasco. Então, pode ter sido uma surpresa. Agora, vocês estão falando uma coisa que faz sentido, o Jean tocou aí, ele tinha que pensar no emprego dele, inclusive, na saúde dele, né? Quando o Jean fala em saúde barra emprego, é que nos clássicos ele colocar, então, o que ele acha de ideal. Mas aí, eu vou transferir para você, João. Ele já sabe qual é esse 11 ideal? Será que ele já definiu? Porque, olha só, contra o Botafogo, ele jogou e venceu, né? Aí jogaram Pedro e Gabigol. 3-1 foi. Pedro e Gabigol. O Bruno não estava bem e tal. Aí, contra o Atlético, estava todo mundo bem, jogaram Gabigol e Bruno Henrique. Agora, contra o Resende, que demorou só nos 15 minutos finais, jogaram os 3. Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, não é isso? Então ele já jogou com 2, com outros 2 e agora com os 3. E o Marinho? Será que ele sabe? Já chegou a uma conclusão? Jogo com os 3 de novo, jogo com Gabigol e Bruno Henrique. Eu não sei se ele chegou. Eu acho que ele sabe, mas aí é que está a dúvida. Talvez ele queira continuar observando outras situações. Talvez ele, com a mentalidade europeia, ele entendeu que o Campeonato Carioca tem alguns jogos de pré-temporada que ele considera, e realmente é uma pré-temporada, e ele queira continuar observando. Essa é a dúvida para domingo. Eu tenho a impressão que ele já tem algumas situações que começam a ficar mais bem encaminhadas. O Arrascaeta e o Gabigol são jogadores que estão na equipe titular dele. Não, mas ele já observou, Gabigol com Pedro, Gabigol com Bruno Henrique, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Então, eu vou citar aqui os jogadores que eu acho que dá para observar que ele está usando com mais frequência. Arrascaeta e Gabigol. Né? Tem essa situação que você falou do Pedro, do Bruno Henrique, então Arrascaeta e Gabigol. O João Gomes é um jogador que tem sido muito utilizado. E ele começa a ter uma sequência de jogos. Acho que o João Gomes é um cara que começa a ganhar um espaço na equipe principal. O trio de zaga, Fabrício, Davi e Felipe Luiz, também tem sido muito utilizado. Enquanto não chegar um goleiro, o Hugo Souza, eu tenho a impressão que está à frente do Diego Alves no momento. E o Rodinei é um jogador que na disputa ali com o Mateuzinho, pelo menos o Paulo Souza dá indícios de que é um jogador que está um pouco à frente nessa corrida aí, Jean. Então, João, eu tenho a mesma impressão que você em relação a esses nomes. O que eu acho, só em relação ao que o Mauro falou, é que é o seguinte, tem jogo que ele claramente... Ainda que tenha chegado a essas conclusões que o João falou, que ele claramente fala, não vou escalar esses caras. Eu não vou escalar porque eu quero saber o que esse aqui pode me entregar. Onde esse aqui pode render. Na hora que eu precisar dele, eu posso contar com ele ou não posso?
Posso contar na ala esquerda, eu posso contar no meio campo, eu posso contar na meia direita. Então, eu acho que essas coisas ele vai continuar fazendo. Talvez, né, por como as coisas funcionam no futebol brasileiro, seja o caso dele dizer, eu não vou fazer essas experiências ou esses testes num clássico. No clássico eu vou pegar as minhas certezas e aí tudo bem. Nas outras dúvidas, onde eu tenho uma dúvida, é aqui, é esse, aquele, ele pode escolher um ou outro, porque, né, o que acontecer, seja bom ou ruim, vai ajudá-lo a chegar a uma conclusão. E eu também acho que tem uma coisa, Mauro, que é muito importante, é a gente entender que o técnico europeu, muitas vezes o cara chega já vislumbrando 2 ou 3 times. Então ele vai ter um time para pegar o Atlético e o Palmeiras, de repente vai ter um outro time para pegar um jogo mais tranquilo em casa no Campeonato Brasileiro. Você acompanhou o trabalho dele na Fiorentina em 2 temporadas. Ele fazia muito isso lá, durante toda a temporada? Ele fazia. Embora ele mantivesse um esquema primordial ali, um esquema principal e tal, ele era um cara que mudava o time. Ele era um cara... E ele foi um cara que, né, conseguiu ter... Ele até hoje tem o melhor início de campeonato italiano com a Fiorentina, não me lembro exatamente o número de rodadas, mas ele tem um início muito bom e aí decaiu e aí passou a mudar o time, a fazer mudanças, mas eu acho que isso é muito normal, né? A gente, claro que os times europeus em geral eles têm mais elenco. Sim. E por ter mais elenco, eles não precisam se prender aos 11. Só que aqui a gente está falando do Flamengo. Sim. O Flamengo para mim, ainda é o clube que dá mais condições do técnico fazer isso, né? De ter times completamente diferentes de acordo com o adversário e tudo mais. Eu acho que ainda, né, você olha para o banco do Flamengo e vê jogadores que certamente seriam titulares em todos ou quase todos os outros times brasileiros. O caso do Pedro, o caso do Marinho, né? E outros que já estavam. Então, eu acho que ele também, quando ele mexe já pensando nas possíveis alternativas que ele vai querer ter para a temporada, para quando começar o Brasileiro. O Marinho, que o Jean tocou, é um ponto interessante, né, Pascoal? Porque o Marinho, ele chegou como uma contratação de peso, né? Um jogador que fez uma grande temporada recentemente no Santos, 2020 ali, é um jogador importante no futebol brasileiro, mas ele não tem sido utilizado com tanta frequência. Pelo menos o Paulo Souza, nessas observações que faz, não demonstra que o Marinho está ali entre as suas preferências, hein? Não, essa é uma verdade, João, mas às vezes o próprio jogador tem que conversar com o treinador. Porque às vezes tem momento que o treinador não entende o posicionamento do jogador e me parece ser o caso clássico do Marinho. O Marinho é um jogador que atua preferencialmente aberto pela direita para entrar em diagonal para ter a perna boa para a finalização, que é a canhota. Aí sai aquele minimíssimo aleatório e o problema é do goleiro fazer a defesa. Então, como ele quer que o Marinho venha jogando como meia por dentro para tentar a jogada com o Gabriel, ou com o Bruno Henrique, ou com o Pedro, eu acho que aí fica muito difícil para o Marinho jogar. Muito complicado. Esse cara que vem da direita para dentro é outro cara. É o Everton Ribeiro, que ele está escalando de lateral esquerdo. Sim. Então é uma questão dos jogadores também. Acho que o Everton Ribeiro deveria conversar com o treinador. O cara que joga na seleção brasileira, ele tem que ter personalidade de falar, professor, eu já fui lateral esquerdo no começo de carreira no Corinthians, eu não sou mais. Eu jogo na seleção brasileira, eu brigo por uma posição na seleção brasileira, jogando aberto pela direita para entrar em diagonal, porque eu tenho minha perna boa à esquerda para bater no gol adversário. A mesma coisa vale para o Marinho, né? Aquele jeitão do Marinho, chegava e falei, professor, aqui ó, eu sou aberto pela direita para entrar em diagonal para ter uma conclusão. Ou posso chegar à linha de fundo, cortar e fazer o cruzamento. Mas jogar na posição como meia atacante por dentro não dá para mim, que é a posição que o Paulo quer colocar o Marinho. Então, existem situações que até os próprios jogadores podem ajudar. Isso não é se colocar acima do treinador, dizer que entende mais que ele, não. É onde o jogador se sente mais confortável para jogar. E isso deve ser respeitado. Porque eu não vejo o Everton Ribeiro confortável em jogar na lateral. Você vê isso? Não. O torcedor vê isso? Não. O Marinho jogar como meia por dentro não é a dele.
é na ponta. E eu acho que aí é que tem que ter essa conversa entre o treinador e o jogador, e parece que o Paulo é aberto ao diálogo, para conversar a respeito dessa situação. Professor, eu prefiro ficar aqui. Se der para eu disputar essa posição, legal.